Hoje a gente vamos seguindo as aulinhas aqui, os vídeos. Agora um assunto muito interessante, progressão de regime prisional, tá? Progressão de regime prisional, dividir em 3 tópicos. Vamos falar primeiro sobre reincidência, porque é um pressuposto para a gente entender bem a progressão de regime, porque o fato de o agente ser reincidente ou primário tem bastante reflexo nas frações exigidas para fins de progressão de regime prisional. Um agente reincidente normalmente precisa cumprir mais tempo de pena para progredir de regime do que um agente primário. Então a gente vai falar um pouco de reincidência, depois vamos passar rapidamente a adoção do sistema progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade, só para colocar os artigos aqui, e vamos falar sobre vedações à progressão, tá? São esses 3 tópicos que a gente vai falar hoje aqui. É bem interessante isso e muito relevante. Vamos começar falando de reincidência. Vou ser bem didático. São 2 artigos que a gente tem que conhecer, são indispensáveis, artigos 63 e 64 do CP, do Código Penal. Esses artigos tratam da reincidência. Basta uma leitura atenciosa, com cuidado desses artigos, para a gente entender bem esse mecanismo, o que vem a ser a reincidência. Eu vou ler o artigo fundamental, o artigo 63, e depois vou fazer uma rápida explicação aqui. Mas o artigo é bastante explicativo, olhem só. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Tá? Então, é o seguinte, quem é um agente reincidente? É aquele que, depois de transitar em julgado, vejam bem, esse é um pressuposto fundamental. Depois de transitar em julgado a sentença que o condenou por um crime anterior, ele pratica um novo crime, tá certo? Esse é o agente reincidente. Vamos explicar isso de uma forma mais simples, por meio de uma linha do tempo, tá? Imaginem que o João praticou um crime de furto aqui atrás, praticou um crime aqui, e vem sendo processado por esse crime de furto. Foi condenado, a sentença transitou em julgado aqui. Sentença condenatória de que não cabe mais recurso, uma sentença condenatória transitada em julgado, tá? Condenou o João por um furto que ele cometeu aqui. O que eu disse que é reincidente, o que fala o artigo 63, olha, reincidente é aquele agente que comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o condenou por um crime anterior. Então, muito simples. Ele cometeu um furto, foi processado, foi julgado, foi condenado, a sentença transitou em julgado. Se ele cometeu um novo crime aqui, vamos dizer que ele cometeu um roubo aqui, ele é reincidente quando ele cometer esse novo crime de roubo. Fica bem tranquilo, né, gente? Ó, verifica-se a reincidência quando o agente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o condenou por um crime anterior, tá certo? Isso aqui normalmente a gente vê na CAC, na certidão de antecedentes criminais. A gente olha a CAC e vê que tem um registro de um processo criminal com sentença condenatória e o trânsito em julgado daquela sentença condenatória é no dia 1º de janeiro de 2001. Se esse camarada, aqui é o data do trânsito em julgado dessa sentença, por exemplo, olhou na CAC, então, olha, foi condenado por um furto, essa sentença condenatória transitou em julgado no dia 1º de janeiro de 2001. Se esse camarada cometeu um crime no dia 2 de janeiro de 2001, ele é reincidente, tá
certo? Ele passa a ser reincidente nesse novo crime. Por quê? Porque ele cometeu um novo crime depois do trânsito em julgado de uma sentença que o condenou por crime anterior. Vamos só enfatizar duas questões. Ele tem que cometer um novo crime depois de uma sentença, do trânsito em julgado de uma sentença condenatória por crime anterior. Se ele tiver sido condenado irrecorrivelmente, uma sentença transitada em julgado, por uma contravenção penal, por exemplo, vias de fato não é crime, é contravenção penal. E se depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória por contravenção penal, ele cometer um crime, um novo crime, ele não é reincidente. Por quê? Porque o artigo 63 fala que só é reincidente quem pratica um novo crime, não é quem pratica uma nova infração penal, quem pratica um novo crime depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória que o tenha condenado por crime anterior. Então, crime anterior, não contravenção penal. Isso aqui está dentro dessa definição que eu gostaria de tratar. E o artigo 64 vai falar o seguinte, ele fala assim, para efeito de reincidência, vamos direto no 64, inciso, tem dois incisos, 1 e o 2, vamos tratar do 2 primeiro. Para efeito de reincidência, não se consideram os crimes militares próprios e os políticos. Isso não tem muita relevância na prática, mas o que ele está dizendo é o seguinte, se o camarada foi condenado por crime militar próprio ou crime político, essa condenação anterior não vai gerar reincidência, tá certo? Então, para efeitos de reincidência, não se consideram as condenações anteriores por crime militar próprio ou por crime político. Ele foi condenado por um crime político, essa sentença transitou em julgado. Se ele cometeu um crime comum depois disso, ele não é reincidente nesse crime comum, tá certo? Não se consideram, para fins de reincidência, os crimes militares próprios e os políticos. Está lá no artigo 64, inciso 2. E o inciso 1, esse tem bastante relevância, vai tratar de uma coisa que a doutrina chama de quinquênio depurador. Quinquênio depurador. O artigo 64, inciso 1, fala: para efeitos de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. À primeira vista, assim, a leitura pode ser um pouco complicada, mas o que ele traz aqui não é muito difícil de entender. O que ele diz é o seguinte, gente. O camarada cometeu aquele furto. Foi condenado, foi processado, foi condenado. A sentença condenatória transitou em julgado aqui, nessa data. Eu já falei para vocês que a partir daqui, se ele cometeu um novo crime, ele é reincidente, né? Ele é reincidente quando ele comete um novo crime depois do trânsito em julgado de uma sentença que o condenou por um crime anterior. Então, a partir desse trânsito em julgado, se ele cometeu um novo crime, ele é reincidente. Mas até quando ele vai ser reincidente? Essa é a questão que o artigo 64, inciso 1, resolve. E ele diz assim, olha, a partir desse trânsito em julgado, tem um período de 5 anos, desculpa, não é a partir do trânsito em julgado, e essa é a questão. Vai ter um período de 5 anos em que o agente se considera reincidente. Só que, e muita gente faz confusão aqui, inclusive eu estava caindo nessa. Esse quinquênio depurador, esses 5 anos, não são contados a partir dessa data do trânsito em julgado.
O que o artigo 64, inciso 1, fala assim: transitou em julgado, a partir daqui, esse camarada é reincidente, se ele cometeu um novo crime. Mas, uma vez cumprida essa pena aqui, desse crime de furto, uma vez cumprida a pena do crime de furto, ou extinta por qualquer outra causa, como por exemplo uma prescrição da pretensão executória, a partir do cumprimento dessa pena ou da extinção dessa pena do crime de furto, eu vou contar 5 anos. Se o agente cometer um novo crime dentro desses 5 anos contados, olha aqui, ó, esse é o termo inicial, ó. Esse é o termo inicial desse quinquênio depurador. Termo inicial é o cumprimento ou a extinção da pena desse crime. Se dentro desses 5 anos o agente cometer um novo crime, ele é reincidente. Passados os 5 anos do cumprimento ou da extinção dessa pena, desse crime, se ele cometeu um novo crime, ele deixa de ser reincidente. Ele volta a ser primário, entenderam? O agente era reincidente porque havia transitado em julgado a sentença condenatória por um crime anterior. E ele cumpriu a pena desse crime anterior e no período de 5 anos ele ainda vai ser reincidente se cometer um novo crime. Passados esses 5 anos, ele readquire a condição de primário, tá? Agora, se eu ler o artigo 64, inciso 1, deve ficar mais tranquilo. Para efeito de reincidência, não prevalece essa condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção dessa pena e a infração posterior, um novo crime aqui, tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. O importante aqui desse quinquênio depurador, o que pega muita gente, é o termo inicial do quinquênio depurador. Muita gente sabe, olha, passados 5 anos o agente deixa de ser considerado reincidente. É uma forma imprópria de falar, né? É assim, passados 5 anos do cumprimento ou da extinção da pena ou do início do período de prova da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. Isso não tem muita relevância, no dia a dia a gente não vê muito isso, a gente vê mais o cumprimento da pena. Passados 5 anos do cumprimento dessa pena aqui, passados 5 anos é que o agente readquire a condição de primário. Ele cometendo um novo crime depois desses 5 anos do cumprimento ou extinção dessa pena, ele volta a ser primário, ele não vai ser mais reincidente, tá certo? Pronto, gente, eu acho que acerca da definição, acho que está mais ou menos tranquilo. Então, quando o camarada é considerado reincidente, e lembrar que essa reincidência persiste por um período de 5 anos a partir do cumprimento da pena do crime anterior. Depois desses 5 anos, ele readquire a condição de primário, tá? E tem uma questão que eu gostaria de tratar aqui, coloquei VEC e reincidência. Na verdade é o seguinte que eu quero falar. Quero falar para vocês que às vezes por equívoco, por um lapso, o juiz criminal, o juiz do processo de conhecimento, na sentença condenatória, ao proferir a sentença condenatória, afirma que o réu é primário. É por um equívoco mesmo. Ou porque ele não se atentou para a CAC, para a certidão de antecedentes criminais, mostrando que o camarada era reincidente, ou porque ele olhou a CAC de Uberlândia, por exemplo, isso é um processo que corre aqui em Uberlândia, e não tinha nada realmente na CAC, mas na comarca vizinha, isso é um problema que resulta da incomunicabilidade das CACs, das certidões de antecedentes criminais, em muitas unidades da federação. Aqui em Minas é um exemplo. A CAC de Uberlândia registra as condenações de Uberlândia apenas,
Se o cara tiver sido condenado em Uberaba ou em Araguari, eu tenho que pegar a CAC de Uberaba ou a CAC de Araguari para ter conhecimento dessa condenação nessas outras comarcas. Mas às vezes o juiz criminal, esse é o fato, afirma que o apenado é primário, mas a gente olhando a CAC percebe que na verdade ele é reincidente, tá? E nesses casos, o juiz da vara de execuções penais, ao dar início ao cumprimento das penas, ele pode considerar aquele apenado como reincidente, a despeito de um juiz criminal, a despeito de constar na sentença condenatória a suposta primariedade do apenado. O STJ foi bem tranquilo, é um posicionamento firmado. O STJ diz que sim, para efeitos de repercussão nos benefícios prisionais, o juiz da VEC pode considerar o apenado reincidente, ainda que, por equívoco, o juiz criminal o tenha considerado primário, tá? Então, o caso, gente, é assim. A gente vai ler a sentença condenatória, lá na parte da dosimetria da pena, o juiz criminal vai falar, olha, não existe agravante nem atenuante. O apenado é primário, o réu é primário. Só que profere a sentença condenatória e depois a gente olha a CAC e vê que, na verdade, esse cara era reincidente. O juiz da VEC pode considerar esse cara reincidente, porque qual que é a utilidade do juiz da VEC considerar esse cara reincidente? A utilidade é que, se ele for considerado reincidente, o prazo, por exemplo, para progressão de regime, o lapso temporal para progressão de regime é maior. O lapso temporal para livramento condicional de um reincidente é maior do que o de um primário. Então, o juiz nesse caso o juiz da VEC, poderia considerar o apenado reincidente, embora a sentença condenatória tenha afirmado a sua primariedade? Sim, o juiz da VEC pode considerar o apenado reincidente, ainda que a sentença condenatória, por equívoco, tenha afirmado sua primariedade. Mas o juiz da VEC só pode considerar essa reincidência para fins de benefícios prisionais, tá? Para fins de cálculos dos benefícios prisionais. Como eu falei, o juiz da VEC pode dizer, olha, esse cara aqui é reincidente e por isso eu vou aplicar uma fração mais gravosa para progressão de regime. Esse cara é reincidente e por isso eu vou adotar uma fração mais grave para livramento condicional. Mas o juiz, é claro, não é da alçada dele, não vai poder agravar a quantidade de pena. Isso só o juiz criminal poderia ter feito. O juiz da VEC não pode corrigir a sentença criminal para aumentar o quantum de pena, tá certo? É somente para fins de benefícios prisionais. Isso é uma jurisprudência pacífica do STJ, tá? Agora, gente, o que eu quero falar aqui? Adoção do sistema progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade. Isso aqui é extraído dos artigos 33, parágrafo 2º do CP e artigo 112 da LEP. Isso aqui é bem simples. O que isso aqui quer dizer, na verdade, é que a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso quando cumpridos os requisitos legais, tá? O nosso ordenamento jurídico, o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, o artigo 112 da LEP, adotam um sistema progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade. Caso cumpridos os requisitos legais, e em geral haverá um requisito objetivo e um requisito subjetivo, a gente vai ver isso nos vídeos seguintes, tá? Caso cumprido o requisito objetivo, normalmente é um lapso temporal em que o apenado tem que cumprir no regime anterior para ter direito à progressão, e o requisito subjetivo, esse giz aqui está caindo, é o
bom comportamento carcerário, o mérito do apenado, bom comportamento carcerário, tá? Ou mérito, ou boa conduta carcerária, caso cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, o apenado tem direito à progressão de regime. E essa é a adoção do sistema progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ele será transferido para um regime menos gravoso. Se ele estava no fechado, ele vai para o semiaberto. Se ele estava no semiaberto, ele vai para o aberto. Tá? E, como eu falei, na aula que vem, no videozinho que vem, a gente vai tratar dos requisitos objetivos e subjetivos, que é o que vai tomar mais tempo. Aqui eu vou falar apenas agora sobre vedações à progressão de regime prisional. Lá no material que eu fiz, que a gente fez e disponibilizou lá para vocês, tem tudo bem explicado, viu? Com julgados e tal. Mas aqui eu fiz um resumo. Seguinte, vedação à progressão de regime prisional. Então existe caso de vedação à progressão. Existia e hoje ainda existe. Quanto a crimes hediondos e equiparados, a gente tem que olhar a Lei 8.072/90, que estabelece quais são os crimes hediondos e equiparados. Eu vou ser bem sucinto, porque hoje o panorama tá bem mais fácil da gente compreender. Antigamente, lá atrás, gente, a lei de crimes hediondos dizia que as penas dos crimes hediondos ou equiparados deveriam ser cumpridas em regime integralmente fechado. Não vou falar data nenhuma, não é necessário mais, mas a lei de crimes hediondos falava, o cumprimento das penas impostas por crimes hediondos e equiparados deve acontecer em regime integralmente fechado. Ela vedava a progressão de regime. O STF, em 2006, falou, gente, isso viola o princípio da individualização da pena. É admissível progressão de regime mesmo nos crimes hediondos e equiparados. Isso o STF falou, julgando um caso de 2006, tá certo? Então, em 2006, o STF falou, não é admissível, é inconstitucional o estabelecimento de um regime integral fechado para cumprimento das penas por crimes hediondos e equiparados. Posteriormente a isso, houve uma alteração legislativa nessa lei dos crimes hediondos e falou, tudo bem, então não vai ser mais regime integral fechado, mas se estabeleceu a obrigatoriedade de um regime inicial fechado. Obrigatoriedade de regime inicial fechado. A Lei 8.072 falou isso, estabeleceu essa obrigatoriedade. Tudo bem, pode ter progressão de regime, mas se o cara for condenado por crime hediondo ou equiparado, o regime inicial deve ser fechado, ela estabelecia. E em 2012, o STF falou mais ou menos a mesma coisa. Falou, isso aqui está violando o princípio da individualização da pena. O juiz, quando condena um apenado por crime hediondo ou equiparado, deve estabelecer o regime adequado, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º, como se fosse qualquer outro crime. Não existe a obrigatoriedade de regime inicial fechado, tá? Isso está lá também, se vocês quiserem dar uma olhada depois, a súmula vinculante do STF, número 26, trata disso aqui também. E o panorama, então, hoje é o seguinte: crime hediondo e equiparado é admissível progressão de regime como qualquer outro crime e não é obrigatório o regime inicial fechado. Pode acontecer, e acontece bastante na prática, de um crime equiparado a hediondo, por exemplo, um tráfico de drogas, ter o juiz fixar o regime semiaberto, o regime inicial semiaberto, tá? Então, crime hediondo equiparado, admite-se progressão de regime como qualquer outro crime, com as frações próprias que a gente vai ver mais à frente. Uma observação aqui, artigo 33, com a causa de diminuição de pena do parágrafo 4º,
da Lei 11.343 de 2006, isso aqui é uma causa de diminuição, é chamado de tráfico privilegiado. Tráfico de drogas privilegiado. Eu vou colocar entre aspas aqui, porque na verdade não é privilégio, é uma causa de diminuição de penas, que é quando o réu é primário, com bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra a organização criminosa, o juiz aplica lá na sentença condenatória essa causa de diminuição de pena. Artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343. Esse crime, gente, não é equiparado a hediondo. Não é equiparado a hediondo. O tráfico de drogas, parado, a hediondo, a crime hediondo. O tráfico de drogas, o artigo 33 caput da Lei 11.343, sem essa causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, é crime equiparado a hediondo. O 33, parágrafo 4º, quando a gente for olhar na execução penal, olha, a condenação é pelo artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, esse crime não é equiparado a hediondo, é crime de natureza comum. Isso está lá no parágrafo 5º, deixa eu só confirmar aqui, é o parágrafo 5º do artigo 112, isso, parágrafo 5º do artigo 112 da LEP. Parágrafo 5º do artigo 112 da LEP, hoje ele já fala da LEP, tá? Mas isso aí, desde 2012, se não me engano, desde 2016 o STF já afastou a equiparação à hediondez do artigo 33, parágrafo 4º, tá? Então, artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 não é equiparado a hediondo. E agora vamos para a última parte, essa vedação a condenados faccionados. Eu coloquei assim, aqui sim existe uma vedação à progressão de regime. Eu vou até apagar aqui, é a última parte, que é talvez a mais importante aqui para a gente. Essa reincidência também é muito importante, mas isso aqui é legal. Olha só, existe uma vedação à progressão de regime hoje no nosso direito, existe sim. E não é só vedação à progressão de regime. Isso aqui tá, gente, muito importante, hein? Artigo 2º, parágrafo 9º da Lei de Organização Criminosa, é Lei 12.850 de 2013, tá? Isso aqui é Lei de Orcrim, que se fala, Lei de Orcrim, Organização Criminosa, tá? Artigo 2º, parágrafo 9º. Esse artigo 2º, parágrafo 9º foi inserido na Lei de Organização Criminosa pelo pacote anticrime. Tem a sua vigência em 23/1/2020. Essa é a vigência desse artigo 2º, parágrafo 9º. E ele fala, eu fiz um resumo dele aqui para colocar para vocês, essa vedação a condenados faccionados. Esse artigo 2º, parágrafo 9º, diz o seguinte: veda-se, não só a progressão, veda-se progressão de regime, veda-se livramento condicional e veda-se outro benefício, qualquer outro benefício, tá? Ao condenado, pelo quê? Ao condenado ou por integrar organização criminosa, integrar orcrim, cara condenado por integrar organização criminosa, ou condenado por crime praticado por orcrim. Já vamos falar melhor aqui. Praticado por orcrim, desde que em qualquer um dessas duas hipóteses, em qualquer uma das hipóteses, se houver
elementos que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Isso aí, gente, vocês vão procurar lá no artigo 2º, parágrafo 9º. Não deixem de ler da Lei 12.850, a Lei de Organização Criminosa. Ele fala isso: veda-se progressão de regime, veda-se livramento condicional e veda-se algum outro benefício, qualquer outro benefício na execução penal, ao condenado por integrar a organização criminosa. Isso aqui é o crime do artigo 2º. O artigo 2º trata desse crime aqui, dessa Lei 12.850, só nesse caso, integrar a organização criminosa. Outras formas de associação criminosa, o cara foi condenado pelo crime do 288 do Código Penal, associação criminosa. Não. Essa vedação, lei restritiva, a gente tem uma interpretação restritiva. Veda-se progressão, livramento e outro benefício ao condenado, ou por integrar a organização criminosa, artigo 2º dessa lei, ou condenado por crime praticado por ORCRIM. Nesse caso, o agente não foi condenado pelo artigo 2º. Ele foi condenado, por exemplo, por um tráfico de drogas, por um roubo, por um homicídio praticado por membros da organização criminosa. Ele foi condenado por esse crime, mas ele não foi condenado pela organização criminosa. Por um motivo qualquer, ele não foi condenado pelo ORCRIM, por crime de organização criminosa, porque não estavam presentes as elementares do tipo, mas ele foi condenado pelo tráfico, pelo roubo, pelo homicídio praticado pela organização criminosa. Ou condenado por integrar a organização criminosa, ou condenado por crime praticado por organização criminosa, ainda que ele não tenha sido condenado por integrar a organização criminosa, desde que haja elementos nos autos que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Se houver elementos nos autos que nos demonstrem que esse apenado permanece associado a uma organização criminosa, a lei veda a concessão de progressão, de livramento condicional ou de outros benefícios. Artigo 2º, parágrafo 9º, vamos só lembrar o que eu falei no início, foi inserido na Lei de Organizações Criminosas pelo pacote anticrime, que teve sua vigência no dia 23/1/2020. Então, portanto, essa vedação a condenados faccionados, só vale para crimes praticados a partir de 23/1/2020, tá certo? No material que a gente disponibiliza tem tudo melhor explicado, mas tá aí. Até a próxima. Valeu!